Obrigado mais uma vez, irmãos amados, por aqui estarem nessa tarde. Essa paz e essa alegria, como o sol que esplende lá fora, que é o sol também que brilha dentro de nós. Vamos aprender, mesmo que tivesse uma tarde chuvosa, friorenta, e com o céu todo toldado de nuvens escuras, mesmo assim, nós teríamos o sorriso do nosso coração pelas bênçãos que Deus nos concede, sobremaneira pela oportunidade de aprendizado. Quão felizes nós somos por estarmos aqui num sábado à tarde, que poderíamos estar em qualquer outro lugar. E vejo jovens, na verdade, e vejo mais adultos, e vejo pessoas mais experientes, que poderiam estar lá em casa, numa cama, num sofá, reclamando das dores de coluna, de pernas, de pés, etc. Mas que não reclamam, que estão aqui pelo desejo, por essa vontade enorme. Porque dentro de nós, amados irmãos, há tanta coisa bela. Gostaria nessa tarde de fazer uma palestra muito amena, muito agradável, como uma brisa. Todavia, a gente não vive só de alegrias, é ou não é verdade? A gente vive também mergulhado nesse dia a dia. E que vocês me dizem com os olhos, não é fácil. E por não ser fácil, nós também criamos dentro de nós outras cargas tão pesadas, chamados fardos. E Jesus nos disse, vinde a mim, vós que chorais, vós que estáis aflitos, porque meu jugo é mais suave, meu fardo é mais leve. Claro que ele não carrega nosso fardo, não carrega nossa cruz. Todavia ele está com uma canção que nós ouvimos, muitas vezes nos carregando nos braços e deixando os dois parezinhos de pisadas na areia e nós ainda reclamando. Ué, só tinha duas pisadas, quando na realidade era Jesus que nos carregava. Carregava em nosso peso de tantas culpas, de tantos erros, de tantos sofrimentos. Mas Jesus não nos olha assim. Jesus nos vê e vê nossa alma desejosa, sedenta de melhoria. E dentro de nós, que é esse turbilhão todo de conflitos e de desavenças, é que nos fazem refletir. Por isso, amados irmãos, as palestras são importantíssimas. E bem-aventurados e sejam benditos os palestrantes que se preparam, que estudam, que aprendem, para que possam não ensinar, mas que possam compartilhar com os irmãos que estão aqui presentes e com todos aqueles que vêm à palestra, essa riqueza da aprendizagem. Mais uma vez, eu calco a palestra dessa tarde num belíssimo estudo de Joana d'Ângeles. Como vocês bem sabem, Joana d'Ângeles é a mentora espiritual de Divaldo Franco. E Joana d'Ângeles, lá no plano espiritual, ficou 50 anos para nós, no plano material, se preparando para trazer para nós encarnados o que ela chamou de série psicológica, ou seja, de temas que tratem exatamente desse conflito que está dentro da alma. Imagine, uma benfeitora com tanta grandeza ficar 50 anos se preparando, quando nós muitas vezes estudamos 1 e 2 horas e já dizemos, nossa, já sei tudo. Aí depois, lá em Nova York, quando Divaldo estava lá para uma conferência, ela solicitou a permissão a Divaldo de poder trazer do plano espiritual essas mensagens que foram psicografadas e que vieram ao número chamadas séries psicológicas. O primeiro livro dela se chama Jesus e Vida. Trago hoje o segundo volume dessa série psicológica, que talvez seja o livro que nós todos devêssemos ler. Mas abro um parênteses para dizer que muitas pessoas, nossa, eu não consigo entender Joana d'Ângeles. É muito complicado, é uma linguagem difícil. Calma, um dia a gente aprende. E já mandaram até recado para Joana d'Ângeles, via Divaldo,
diga para Joana D'Angelo não escrever tão difícil, né? Não mandar mensagem tão difícil. Qual foi a resposta da benfeitora? Estude, aprendam, leiam mais, façam como os alunos, quando dizem para o professor, não fale tão difícil. Seria mais fácil o aluno progredir, estudar, aprender e vai chegando à altura do mestre para depois passar pelo mestre aqui na Terra. E esse é o caminho da aprendizagem. E o segundo livro, ela intitulou de O Homem Integral. E dentro desse primeiro capítulo deste livro, há um tema chamado Fatores de Perturbação. E ela põe lá 5 itens desses fatores de perturbação. O primeiro, ela chama a rotina, que é exatamente aquilo que a gente não dá valor. A gente ouve rotina no casamento, rotina no trabalho, mas nos esquecemos da nossa rotina interna, dessa acomodação. Daí nós vamos trabalhar sobre esse tema muito importante dentro do capítulo. O segundo, ela chama de ansiedade. Graças a Deus, ninguém de nós aqui é ansioso. Ninguém aqui está preocupado. Se estivéssemos libertados disso, nem sequer estaríamos aqui, na verdade. Já estaríamos no terceiro plano da regeneração. E o quarto só podia ser o medo. Para o terceiro, o medo. O quarto, a solidão, que é também um tema importante. E o quinto, resumidamente, eu vou dizer alguma coisa sobre a liberdade. Mas, basicamente, há um caminhar que a gente poderia ficar aqui uma tarde inteira discutindo, trabalhando, fazendo reflexão. E ela faz um preâmbulo. Eu fiz um resumo desse preâmbulo dela para dizer, e vou lembrar, um senador romano, um estudioso romano, chamado Cícero, antes de Jesus, quando nos disse, as doenças do espírito são mais funestas, prejudiciais e mais numerosas que as doenças do corpo. As doenças do espírito. E é exatamente essa série que ela trabalha para nós olharmos para o nosso espírito. Mas o que é o espírito? Senão o nosso eu, senão aquilo que nós somos. Lembre-se sempre, vocês sabem que agora vocês já não têm mais medo de espíritos, é na verdade. E vocês, quando enxergarem um espírito, vocês não têm mais medo também, porque agora olharem ao redor, olharem para mim, olharem para o Cristo, nós somos todos espíritos. A única diferença é que estamos ainda na matéria, na carne, como se diz. E a diferença é quando aqueles que todo mundo chama espíritos, da minha avó, do meu pai, dos meus entes queridos que já partiram, apenas eles estão libertos dessas amarras físicas chamadas corpo. Mas cabe aqui uma consideração também. Mas afinal de contas, o corpo, esse corpo físico, é tão ruim para nós? Pelo contrário. E você me diz, nossa, mas ele tem tantas dores, ele tem tantas doenças. Mas eu pergunto, e por que quando a pessoa desencarna, que nós dizemos no lugar do morre, por que desencarnando, morrendo, a pessoa ainda continua com a dor? Porque a dor apenas se manifesta pelo corpo físico. E é marcada o que está ao nosso derredor do corpo, chamado de perispírito. Peri, em grego, significa ao redor. Aquela aura que nós chamamos seria a nossa luminosidade, brilhante ou enfadonha, ou triste, ou cinzenta, ou enegrecida. Por isso que tanta gente diz assim, nossa, eu vi a aura daquela pessoa, estava escura. E por que escura? Porque o espírito, que é a essência, estava escuro, nas suas trevas. É como se disséssemos, quando a pessoa está extremamente triste, mas triste de tão chateada, de tão brava, de tão assim amargurada,
Observem que não pode ter luz. A gente atrai o quê? Esse lado cinza, amargurado. Mas basta alguém dar uma palavra bonita, dar um bom dia com um sorriso, fazer com que você comece a se enxergar para devagarinho, aquele sol que está dentro de você, comece a brilhar, seus olhos se iluminam, seu rosto se modifica. Por isso que a gente diz, depois de um banho parece que todo mundo está mais bonito. Lavou o físico, mas lave também sua alma. Deixe que aquela água que cai lá de cima vai tirando também as impurezas da sua alma, da sua mente, assim como as do corpo. E grandiosamente essas águas caem num chamado ralo, para ir embora. Então a gente pode fazer aquele banho colorido, começando por aquela cor de que você mais gosta, aquela cor de que você mais precisa. Um dia você diz, nossa, hoje eu preciso de muito azul, eu preciso de calma, de harmonia, de serenidade. Hoje eu preciso de muito verde, para que esse verde que é vitamina, a própria natureza nos fornece, na verdade, as plantas, que são remédios, a gente cultiva dentro da nossa mente e absorve esse verde. Depois você quer o amarelo, que é vida, que é inteligência, absorve o rosa, que é a cor do amor, e dilui tudo isso com a cor lilás, com o violeta, toda essa densidade, essas coisas tão negativas, para que os fatores de perturbação comecem também a se dissolver. Passados esses preâmbulos iniciais, meus amados irmãos, vamos a uma consideração um pouquinho mais séria, um pouquinho mais, vamos caminhar juntos para vocês refletirem, para vocês saírem daqui com aprendizagem, não só ouvindo coisas agradáveis, mas também coisas que nos fazem pensar. Jonathan Angeles inicia dizendo, eu tirei algumas coisas porque são primordiais. Possuir, dominar, gozar, por um momento, são a meta a que se atira o homem desarvorado. Possuir, dominar, gozar. Mas se olharmos bem, não é verdade isso? A gente quer, é meu, é possuir, é ter, é dominar. É como se todo mundo dependesse de nós. E queremos que todo mundo diga amém a nós. Que ninguém discorde de nós. É duro, né? Por isso que deve ser trabalhado. E é gozar. Ah, minha vida é bela demais, eu quero aproveitar. Vou tomar todas, vou sair sexta, sábado e domingo um pouquinho menos, mas tenho que sair, tenho que aproveitar a minha vida. Aproveitar o quê? Gozar o quê? Se nós, inteligentemente, sabemos que a vida não acaba aqui. Porque se assim fôssemos, de nascer, de crescer, de amadurecer, para depois ir declinando e morrer, e acabasse por aí nós nos perguntaríamos, mas que graça teria lutar tanto? Que graça teríamos de estudar tanto? Por que teríamos que aprender? Por que teríamos de ser pessoas melhores? Se acabaríamos como qualquer coisa. Exatamente por ser o contrário. Por nós termos trabalhado tantas reencarnações. E hoje reencarnamos numa possibilidade bem melhor. Não só para ter, para possuir, não só para usufruir, gozar, e não só para dominar, não são as nossas metas. Mas a vida, a sociedade, abre chagas purulentas, doentias, enfermiças, assim como as doenças do corpo são também. E o que acontece? Mexem com o nosso pensamento. Trazem-nos as dores, rasgam os sentimentos
e nos deixam assim. Jonas Anjos usa um verbo muito difícil chamado aselvajando, como se fôssemos animais bravios numa selva, aselvajando os indivíduos, como se nós não tivéssemos mais sentimentos, nem gratidão, nem reconhecimento, e nem tampouco respeito para com os outros. Observem que isso volta ao nosso começo, quando ainda nos vivíamos puramente de instintos. Entende o que eu quero dizer, irmãos? Quando se qualquer olhar fizesse explodir dentro de mim a raiva, porque eu estou muito ansioso, fizesse explodir dentro de mim porque eu vivo isolado, abandonado, sem reconhecimento, sem identidade. Fizesse ressurgir dentro de mim o medo, porque me impõe o medo. E não é assim. O medo, mais adiante ela nos diz, que seriam cargas trazidas de reencarnações. E ela até usa uma expressão que é interessante, chamada assim, os catalépticos, ou seja, aquelas pessoas que são enterradas vivas. Ou seja, que adormecem por um momento, as pessoas consideram que estão mortas, por isso que se deve deixar aquele tempo antes de enterrar, não é verdade? Porque tantas vezes ela está lá num estado cataléptico, parado, você parece que não percebe respiração nenhuma, e são enterradas assim. Imagine o que acontece lá dentro do caixão. Quando começa a despertar, isso é terrível. E isso, quando essas pessoas são assim enterradas, retornam com aquele medo. Imagine o pavor que isso. Basta trancar-nos, basta que alguém nos tranque dentro de um quartinho escuro, uma janelinha que você não tem como nem sequer estender a mão, um minúsculo raio de luz, pouca ventilação e ainda a porta trancada. Como é que nós nos sentiríamos? Imagine se nós desencarnássemos assim. Quanto medo. Tudo isso carregamos. E consideramos mais, meus irmãos, se nós partíssemos daqui meia hora, daqui 1 hora, daqui 2 horas, o que levaríamos? Exatamente aquilo que nós somos agora. Por isso é que esses fatores de perturbação, chamado rotina, que é acomodação, chamado ansiedade, medo, solidão, falta de liberdade, porque nós nos aprisionamos, e ela nos diz mais adiante, criamos muros, paredes, prisões. Só que são prisões sem paredes físicas. São paredes que estão na nossa mente. E nos aprisionam, nos angustiam e nos ferem. E mais, meus amados irmãos, e mais. E mais. Quanta coisa absorvemos, tem lugar, e mais, quanta coisa absorvemos com televisão, com rádio, com jornais, com a internet. Já repararam? Quanta coisa jogamos dentro da nossa mente, amados irmãos, e que precisamos dissolver. Não é deixar de lado, é dissolver. É como uma comparação muito simples, tomássemos um copo d'água, como esse aqui, escondidamente colocássemos 2 colheres de açúcar ou 2 colheres de sal e mexêssemos. Depois trouxéssemos. O que tem nessa água? Açúcar ou sal? Vocês saberiam dizer? Quando que saberiam dizer? Provando. Só experimentando. E não é assim que muitas vezes a vida sucede. Nós colocamos dentro do nosso copinho chamado vida ingredientes tão ruins e sutis que são dissolvidos, chamado raiva, medo, ansiedades, angústias, violências, ódios, e colocamos lá dentro. Só que aquilo lá são dissolvidas. Da mesma maneira, quando colocamos amor, compaixão, piedade, bondade,
magnanimidade, acolhimento, também se dissolvem, mas provando dessa vida, todos os dias, ao despertarmos, sabemos qual o sabor. Quando eu tomo, eu também sou capaz de sentir quando essa água foi fluidificada, quando foi imantada do meu coração com amor. Por isso que a gente recomenda pelo Evangelho, no lar, colocar um copo d'água para cada um. Antes de dormir, colocar um copo d'água à beira da cama. E rogar a Deus que essa água seja imantada, para que no dia seguinte, ou de madrugada, quando assim você o desejar, tomar, você também experimente o que foi dissolvido. Quer dizer, é provando desta água que nós sabemos o que foi nela colocado. Também Joana d'Angeli diz: há esperança para terríveis enfermidades. Quantas doenças, sem nomeá-las, que a medicina, os estudiosos, os cientistas se debruçam e descobrem o medicamento. Mas todos os dias também surgem novas doenças. Ou aquelas doenças, como nosso irmão, como eu, que já vivemos um pouquinho mais, que há tantos anos ouvimos e que até hoje não descobriram a cura. Porque continuam ainda como provacionais ao homem para que se encontre outras soluções. E as possibilidades são inúmeras. E ela diz: a perplexidade domina as paisagens humanas. Há uma psicosfera de temor asfixiante, enquanto emerge do íntimo do homem a indiferença pela ordem, pelos valores éticos, pela existência corporal. Não preciso nem comentar o que acontece no nosso país, o que acontece na nossa sociedade, o que acontece na nossa rua, o que acontece tantas vezes dentro do nosso lar, são verdadeiras perplexidades, que a nossa da nossa alma, esfera, tudo isso que nós chamamos de vida, seja asfixiante. Daí ela coloca alguns elementos para nós refletirmos. Desumaniza-se o indivíduo. E não é por falta de conhecimento. Os distúrbios de comportamento aumentam. Uma imediata e urgente reação emocional, cultural, religiosa, psicológica surge para que o homem volte a novamente sentir-se indivíduo, a sua identidade cósmica. Queridos, nós somos individualização, ou seja, somos princípio único, inteligente, como qualquer criatura humana. E hoje, vendo a internet, com gratidão, um professor de mestrado, doutor e pós-doutorado em inteligência artificial, trazendo uma reportagem que saiu no Estadão de São Paulo, que o médico fazendo experiências com o cachorro, porque quando faziam tomografias, ressonância com os animais, tinham que sedá-los para que os animais não sentissem aquele medo, aquela claustrofobia quando é emergir, quem já fez tomografia, ressonância, dentro daquele tubo. Mas eles começaram, há uns 10 anos, fazendo tratamento inicial com esses animais, principalmente com o cachorro, e o cachorro foi treinado com tanta perspicácia que uns 3 meses depois entrou nesse tubo, fez a ressonância tranquila e daí em diante começaram a perceber. E dizia o texto: o cachorro é homem. Claro que ainda não dessa forma, mas há uma inteligência, uma percepção. É mais uma vez o Espiritismo sendo comprovado. Pelas nossas caminhadas
de reino mineral, de reino vegetal, de reino animal, para chegarmos ao hominal. Observem, 2000 e poucos anos após o divisor de água Jesus, é que nós começamos, via medicina, vindo a psicanálise, via os experimentos dos cientistas, a comprovar o quão a doutrina está certa, o quanto a codificação de Kardec trouxe de contribuição para a humanidade e para todos nós. E essa identidade de cada um, cada vez que pensamos, que falamos, projetamos para o cosmos, para o universo, aquilo que nós somos, aquilo que nós emitimos. E isso se conjuga, se soma com a consciência cósmica, a nossa consciência em comunhão com a consciência de todos os seres que habitam este cosmos, este universo, chamado consciência cósmica. E isso se chama sair do mundo egoísta, do mundinho meu, para olhar o mundo cósmico. Aí nós nos perguntamos, qual a minha contribuição para o mundo, para o cosmos? Mas não é uma pergunta difícil. Até aquela criancinha que está lá atrás, no colo da mamãe, o espírito dela, emitindo já os primeiros raios, emite para o cosmos a essência dela. E aquilo que nós pensamos, falamos, fizermos, tudo isso está registrado. Daí a responsabilidade. Esses fatores que são nossos, mas quando nós os dissolvemos, quando nós melhorarmos, nós vamos colaborando também com o universo. Observaram? Essa é a pergunta. Quantas vezes, até um dia a filha da nossa irmã Graciana nos perguntou, vocês estavam aqui, de 6 aninhos, como posso fazer para diminuir o mal nas pessoas? Percebe uma pergunta de uma criança de 6 anos. Como posso fazer? O que devo fazer? A resposta é, eu me modificar, eu melhorar, para que essa minha identidade, que é cósmica, que é universal, também colabore. A minha melhoria é a melhoria do ambiente, de todos aqueles que comigo habitam. Obrigado. Agora vocês pararam. Agora vocês despertaram, não no físico, porque vocês estão prestando muita atenção, mas na consciência que está dentro de cada um. E o que é a consciência? Eu li de Joana, de tantos benfeitores espirituais, que a consciência é a voz da nossa alma. Linda essa frase. Se te perguntarem o que é a consciência, olha que definição linda. É a voz da minha alma. Alma enquanto estou na carne. Espírito quando eu desencarnar. Qual esse grau dessa minha voz, dessa minha alma que ressoa para a melhoria? Há uma frase que é consoladora. A grande noite que constringe é também o início da alvorada que surge. Vamos traduzir isso? A grande noite que constringe. Constringe é o que fere, machuca, aperta, limita. Sabe aquele quartinho escuro que eu falei? De que eu falei? Isso é constringir, limitar dentro de um quartinho escuro. Quando nós nos limitamos dentro dessa masmorra, dessa prisão sem paredes que nós mesmos construímos, isso é a noite que constringe, que dói. Mas também, assim como a noite, passadas aquelas horas, surge também a alvorada, os raios do sol, surge um novo dia, surge um amanhecer e novas esperanças de possibilidades. Que bonito isso. Gostaram? Mas neste homem tão atribulado,
tão angustiado e que muitas vezes diz a sua identidade. Um dia, li num livro de Jonathan Angeles uma frase que eu gostaria que vocês guardassem. Os seus valores morais são a sua identidade. Com certeza, 100% dos que estão aqui, se eu pedisse a identidade, abririam a bolsa e mostrariam. Essa é a sua identidade aqui na Terra. Nossos valores morais em evolução é a nossa identidade. Os nossos valores morais com deficiência é a nossa entidade negativa. Então ela diz, obrigado irmão, os seus valores morais são a sua identidade. E ela continua, e o seu passaporte para a eternidade. Aí você está, eu nunca viajei para fora, não preciso do passaporte. Calma, nós vamos viajar para fora. Para fora desse país. Para fora desse país chamado corpo. Não é verdade? E nós vamos precisar de um passaporte. E tem até a alfândega. Ai, ai, ai. É mesmo? Alfândega? É. A alfândega é muito tranquila aquela. Eles vão olhar, quem está carregando? Que levas? O que trazes? Né? Você foi lá para um país distante, chamado Terra. Habitaste num corpo. Bacana. O que trazes agora na sua bagagem, na sua mala? Pode abri-la. E a polícia abre as nossas malas. Que polícia é essa? Senão a nossa consciência. E escancara tudo aquilo que sutilmente escondemos, aparece. Por isso que ele diz que a sua identidade são os seus valores. Aquilo que você efetivamente é na sua evolução, no seu progresso, no seu crescimento. E transforma-se nesse passaporte, quando atravessar a margenzinha desse rio, e vai um pouquinho adiante. Observe quanto isso é importante. Identidade e passaporte para a eternidade. Grandiosidade. Vamos adiante. Vamos entrar na rotina? O que vocês acham que é rotina? Obrigado pela resposta. Vocês já me disseram assim, rotina é o que eu faço todos os dias, rotina é o que eu faço do mesmo jeito. O que mais? Rotina é aquilo que eu não penso, que eu já mecanizei, que eu já virei robô, que eu faço de olhos fechados. Você já treinou levantar no escuro de madrugada? Ir lá no banheiro bem longe, porque a casa é grande, não acender nem uma luzinha. E vai, você vai tateando no começo. Depois você vai se guiando. Observe. Essa luz que nos observa e que nos automatiza, não é a luz. É a repetição doentia daquilo que todos os dias nós fazemos. Vamos fazer uma consideração? Depois eu vou ler um texto. Você levanta do lado esquerdo ou do lado direito? Obrigado. Você vai responder. Só responda para você. Você põe o primeiro pezinho para fora. O esquerdo ou o direito? Ai, coitado daqueles que levantam com o pé esquerdo. Não tem a ver alguma coisa? Levantar com o pé esquerdo, com o lado direito? Ou você senta, já põe os dois. É melhor, dá mais segurança. Pouco importa. Mas você comece a se observar. Quando você for colocar uma meia, isso vale tanto para homem quanto para mulher. Você coloca primeiro no pé esquerdo ou primeiro no pé direito? Quando você abotou a sua camisa para homem e a sua chemise para mulher, é chique, né? Mulher usa chemise, que é a mesma coisa que camisa em francês. Você começa a botar daqui de baixo ou lá de cima? Observe. O quanto você faz repetido. Você coloca primeiro o sapato esquerdo, o tênis do lado esquerdo, ou começa pelo lado direito? Amarra o cadarço de que forma? Começa por essas coisas chamadas repetições.
automatismos. E que a gente chega aos 90 repetindo, mas sem consciência, sem percepção. Então ela diz, bem rápido, rotina é como a ferrugem na engrenagem da preciosa maquinaria que corrói e arrebenta. Não vou nem falar da ferrugem. Disfarçada como segurança, emperra o carro do progresso social e automatiza a mente, que cede o campo do raciocínio, gostei dessa frase, ao mesmismo cansador, deprimente. Mesmismo. Os jovens sabem muito bem. As mesmas coisas. Mesmismos. Cansador. Ou seja, que chega uma hora que cansa, que deprime. E ela é uma ferrugem que corrói, nos desgasta. E já repararam que a ferrugem começa de um pontinho tão imperceptível que só depois que ela já deu um formato maior é que começamos a perceber. Quando já destruiu uma parte é que nós começamos a nos dar conta que precisamos passar produtos, alguns chamados arcão da vida, outros têm que lixar, pintar, trabalhar exaustivamente para que isso não evolua, não cresça e nos deprime e também nos paralisa a mente. Agora, eu gostaria de dar uma palestra só sobre esse parágrafo. Permitam-me. O homem repete a ação de ontem com igual intensidade de hoje. E já repararam que a gente já faz coisas de milênios atrás, de explosões, de raiva, de ódio, palavras ofensivas. Quando explodimos, damos aquele grito que machuca, que fere. Quando fazemos aquela cara de que condena, isso já fazíamos lá atrás. E continuamos a repetir o ontem de tantos milênios com igual intensidade hoje. Trabalha no mesmo labor, na mesma luta, e recompõe os idênticos passos. Já ouvi uma expressão que diz que curitibano pega o mesmo trajeto todos os dias e não muda. E aqueles que mudam são aqueles que inovam. Não, eu gosto dessa rua, então para chegar ao NAI eu só pego essa rua. E é o que nós fazemos todos os dias. Por isso é que nós possibilitamos o surgimento dessa doença alemã, não, só do nome, chamada Alzheimer. Porque a nossa mente repete, 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 repete. Não fazemos palavras cruzadas, não trocamos a mão que escova os dentes para a mão esquerda ou vice-versa, nos penteamos igual, fazemos a mesmice que cansa. Por isso que nosso cérebro vai se paralisando. Corpo que não se mexe adoece. Cabeça, mente que não se agita também adoece. Isso é sério, meus irmãos. Eu gostaria que fosse uma piadinha de mau gosto. Mas tem gente que diz: eu detesto ler. Mas leia uma frase por dia, meu querido. Leia um parágrafo, um pedacinho. Leia em voz alta. Mas até a bula do remédio, leia em voz alta. Mas eu não entendo. Leia. Faça algumas vezes uma palavra cruzada para o seu cérebro. Quando o palestrante usa sinonímia, o que é isso? É outro significado que diz a mesma coisa. Quando usa antônimos, palavras contrárias, o seu cérebro já começou a trabalhar. Vamos adiante. Recomponha os idênticos passos. Mantenha as mesmas desinteressantes conversações. Vocês ouviram o que eu falei? Mantém as mesmas desinteressantes conversas. Reparem que há pessoas que falam a
a mesma coisa. É como se estivesse no elevador. Quente, né? Será que vai chover? Porque tem vergonha de dizer um bom dia, uma boa tarde. Tem vergonha de fazer algo diferente. As conversas são sempre as mesmas. Bom dia, tudo bem? Por favor, sente-se. Um robô automatizado pela nossa consciência também automatizada. Vamos adiante. Retorna depois do trabalho. Vamos retornar? Retorna ao lar ou busca os repetidos espairecimentos. Espairecer é descansar a cabeça. Vai pro barzinho, vai pro clube, vai para as baladas. Estou lendo aí, não estou inventando aqui. Vê televisão igual, tem que ser os mesmos programas. Ai se trocar o canal. Ai se lhe derem um controle. Lê o jornal do mesmo jeito. Ou revista. Faz o sexo do mesmo jeito. Fala de sexo igual. Com frenético receio da solidão. Igual. Beija igual. Diz eu te amo igual. Olha igual. Estou pegando pesado? Olhou pra mim. Estou pegando pesado? Isso até quando? Nem o Elias concorda com isso aqui. Até quando? Até alcançar a aposentadoria. Nesse intervalo, nesse interim, realiza férias programadas. Arte, merece, trabalhou. Visita lugares que o desagradam. Visita lugares que o desagradam. Mas tem que ir para a Europa. Tem que visitar os museus. Tem que visitar o Vale de los Caídos, lá em Madrid. Tem que visitar o Coliseu de Roma. Tem que passar em frente e fazer o selfie da vida com a Tour Eiffel. Sim não. Sim não. Aqueles lugares entediados. Porém, reúne-se a outros grupos igualmente tediosos. Vai para o boteco, tem quem lá? E quando chega o denominado período do gozo, repouso, que não dá mais nada, né? Tem que repousar. Tudo dói, tudo está enferrujado. Deixa-se arrastar pela inutilidade agradável. Mas querido, está aqui. Inutilidade agradável. É como se a pessoa se sentisse bem por não fazer nada. Afinal de contas, eu trabalhei 80 anos, que comecei desde os 4. Aí agora é inutilidade que não presta, mas não está morto ainda. Vitimado por problemas cardíacos que resultam das pressões largamente sustentadas ou por neuroses que a monotonia cria em gente. Aí morre. Morre na vida. Morre para a vida. Deixa de viver porque quer gozar a vida. Por isso brigam nas praças, põem faixas contra o fim da aposentadoria. Pode ser o fim de uma etapa de trabalho. Mas o resto... E o Elias me ensinou que lá do outro lado não tem aposentadoria. Não há férias. Não só ele, como todo mundo sabe, que lá do outro lado do rio não há férias, meus queridos. E você vai trabalhar. 24 horas por dia. Aliás, não tem nem essa coisa bonita chamada relógio, porque não precisa. O tempo está na eternidade. E o celular? Mas era tão bacana. Aí você vai ter a grandiosidade do seu celular chamado pensamento. Pensou, comunicou-se. E o outro capta o seu pensamento. Olha, eu estou treinando para captar o que vocês estão pensando nessa hora. Algumas pessoas pensaram coisas tão lindas que eu gostaria de pegar a caneta e registrar. Outros pensaram coisas assim, não menos lindas, que eu gostaria de não tê-las visto.
E alguns abaixaram até os olhos para que eu não veja. É demais. E falando da ansiedade, essa é bonita. O homem tende, às vezes, a assumir um comportamento ansioso, que desgasta, dando origem a processos enfermiços que o consomem. Termino. A ansiedade é uma das características mais habituais da conduta humana. Faz parte. Estou indo mais rápido aqui, porque tem uma coisa que eu quero mexer. Esvaziados do idealismo e comprimidos no sistema em que todos fazem a mesma coisa, os homens assumem iguais composturas, iguais modos, passando de uma para outra falta de compromisso com a ansiedade crescente. A preocupação, queridos, a preocupação de parecer triunfador, de responder de forma semelhante aos demais, de ser bem recebido e considerado, é responsável pela desumanização do indivíduo, que se torna um elemento complementar no grupamento social, sem identidade, sem individualidade. Mas alguns não ouviram o que eu falei. Parece e quer ser sempre triunfador. Tudo tem que vencer. Responder da forma igual. Por onde passar, ser sempre bem recebido. E por isso perde a sua identidade. Mais adiante, neste livro, Jonathan fala de 4 tipos de homens. Gostei demais. O primeiro são os chamados homem-espelho, que reflete exatamente as conveniências das outras pessoas. É como se atrás de nós houvesse um grande espelho, e você é esse espelho que reflete o que os outros querem de você. Isso se chama sem individualidade, sem identidade. Isso é muito sério. Homem espelho, mulher espelho. O segundo é o homem parede. Mulher parede. Ele diz assim: a reagir contra todas as vibrações que lhe são dirigidas antes de ser identificado, examinado. É uma parede. Tocou, esmurrou, não reage, mas marca. Homem parede. O terceiro é o homem ação. É o homem que começa a sair de si. É o homem que começa a agir. Eu já disse, o homem espelho, o homem parede, o homem ação, que faz, que sai da rotina, que sai da sua ansiedade, para chegar ao 4º tipo de homem, o homem ponta. Bonito isso, né? Para que serve uma ponta? Para unir extremos, para unir os lados, para conduzir, propiciar bom trânsito de um lado para o outro. Como você é? Que homem, mulher você é? Espelho que só faz o reflexo daquilo que os outros querem que você faça. É como se lhe dissessem: faça assim, vá para lá, vem para cá, não reaja, não diga nada, faça o que eu te peço. Observe que identidade você tem, porque é um espelho. Ou não reage como uma parede, fica inerte, insensível. Isso é muito sério. Por isso que toda transformação que nós fizermos vai nos propiciar condições de sairmos o que nos anos 60, nos anos 70 e até nos anos 80 chamavam de homem de ferro. Homem que é insensível, homem que não chora, homem que não reage. É o homem parede. E não é assim. Para depois chamar de mulher
objeto. Percebe que coisa triste? Mulher boneca. Graças a Deus que tudo isso já está sendo dissolvido. E os jovens nem sequer já ouvem mais falar dessas coisas. Porque não olhamos mais homem e mulher. Olhamos indivíduo, olhamos essência, olhamos pessoas, olhamos criaturas que se trabalham. Para nós sorvermos o terceiro item chamado medo, que é aquilo que nos aprisiona, aquilo que nos causa tanta tristeza. Por isso que o medo, ele pode ser bom como pode ser ruim. O medo nos dá precaução. O medo nos previne de muitas coisas, mas ao mesmo tempo nos enclausura numa prisão interna que não tem parede, porque as paredes são nossas. E a solidão? Ah, meus irmãos, precisaríamos trabalhar uma outra palestra sobre esses temas. Solidão. Quantas pessoas que estão rodeadas de indivíduos e, no entanto, lá por dentro estão sós. Mas não se amargurem. Já repararam que quando a gente nasce, nós viemos sozinhos, mesmo que tenha cheio de gente ao nosso redor, e nós desencarnamos também sozinhos. Então essa solidão tem um lado bom, que Jesus chamou o deserto que ele buscou, para ele se encontrar, para ele se mergulhar, para ele não se sentir deprimido, doente, vitimizado, mas para ele crescer, para ele progredir, para ele ser uma outra pessoa, efetivamente. Duas palavras sobre essa necessidade. O homem, decorrente dessa solidão, vive angustiado e necessitado. Não só os jovens. Entre num consultório e fiquem paradinhos olhando as pessoas. Quase 100% com o celular na mão. Já mandaram tantas imagens pela internet de famílias que estão lá no shopping, na praça de alimentação, pai, mãe, 2 filhos, cada um com o celular e se comunicando. Ninguém fala nada. Joana d'Ângeles fala isso dessa forma. O homem faz questão de ser importante, de ter um comportamento social, de ser recebido para ser lembrado. Por isso que ele usa. E a ditadura do Facebook, isso é terrível. Eu quero mostrar como os outros meus amigos, as minhas amigas mostram. E você tem necessidade. Então você se angustia, você sofre para mostrar, porque você não pode estar lá em Paris, nem em Nova York. Quando você pode estar em qualquer praça, você pode estar feliz em qualquer lugar. Poste isso. Poste você feliz como você é, com aqueles que você ama. Observe a diferença. Por isso que tudo isso se dissolve, porque ainda há necessidade de aplausos, de reconhecimento, de grandezas. O homem parece que tem essa necessidade, mas também tem a possibilidade de vencer a tudo isso. E finalmente, meus amados irmãos, quando conquistarmos a verdadeira liberdade, Jesus foi nosso psicoterapeuta. As lições do Evangelho são assim, tão claríssimas, que Jesus não nos pede, Jesus não nos manda, Jesus conclama. Jesus não intimida, Jesus convida para descobrir dentro de nós a verdade.
E que verdade é? É Deus. E Jesus disse, e a verdade vos libertará. Quando encontrarmos Deus imanente dentro de nós, nós seremos livres. Não há mais nada a nos limitar, a nos prender. Tanto a solidão, que é ruim, e Joana d'Angelis diz assim, que o homem solidário, o homem que é solidário com as outras pessoas, não é solitário. Quem ajuda o outro, não sente solidão. Quem faz caridade, pratica caridade, vive esse amor em movimento chamado caridade, não se sente sozinho, não tem solidão. Por isso o homem solidário não é solitário. Pelo contrário, o egoísta é o homem enclausurado, é o homem fechado, é o homem que pensa em si. Finalmente, livre, diz Joana d'Angelis, é o espírito que se domina e se conquista. Por isso que pelo autodescobrimento, pela autotransformação, ele se domina. Ele enxerga o seu país interno. E muitas vezes precisa, como filho pródigo, sair para um país distante. Mas roto, estrupiado, sem dinheiro, comendo restinho, comendo não, desejando o resto de comida dos porcos, é que ele pensa, vou voltar para a casa do meu pai. E volta novamente para o seu país de origem, que é um mergulho no seu eu, no seu self, no seu espírito, porque o ser livre domina e se domina, conquista e se conquista, movimentando-se com a sabedoria em toda parte. Amados, talvez há muitas coisas na nossa mente, mas primordialmente o que nós precisamos, e o mundo clama pela paz. Gandhi foi um belíssimo exemplo de um guerreiro que não deu tiro nenhum, que não levantou espada. E um dia, quando uma jornalista lhe perguntou qual a lição que o Senhor teria a nos ensinar, Gandhi humildemente lhe respondeu: não tenho lição nenhuma. A minha vida é uma mensagem. Observem a diferença entre um homem não enclausurado, mas um homem livre, que batalhou pela libertação do seu país, que não derramou sangue, tampouco enfrentou lutas físicas, mas enfrentou todas as lutas da superação de si mesmo, para depois dominar, porque já se dominou, conquistar, porque já se conquistou, ser livre, porque já se libertou. Que Deus nos abençoe, amados irmãos. Que tudo isso nos dê essa paz, essa sabedoria, esse imenso amor no nosso coração. Vão na paz e que o Senhor nos abençoe. Que assim seja.